Salve, salve camisas pretas! Aqui é o nosso novo canal falando aí de todos os lançamentos legais de rock de todas as épocas possíveis, inclusive coisas novas como vocês vão ver daqui a pouco na sessão Versário. O primeiro disco que a gente vai falar aqui na nossa estreia, a estreia do nosso canal ZNG, é esse disco aí, entendeu? Super clássico, cheio de polêmicas, cheio de coisas legais e vocês precisam ter aí um certo tato para chegar, escutar e entender bem esse disco, porque ele é um disco bem complexo. Vamos lá, pessoal. The Wall é um dos mais famosos discos do Pink Floyd. Passados aí mais de 30 anos do seu lançamento, ele continua a atrair e cultivar uma enorme legião de fãs, bem como um monte de cara metendo pau. Normal. Criado quase que totalmente por Roger Waters, baixista e vocalista do grupo, é um disco conceitual, embora o seu conceito não seja facilmente assimilado quando você escuta pela primeira vez, certo? A história do disco é de um astro de rock chamado Pink. Você pode já julgar como se fosse Pink Floyd ou como se fosse mesmo Roger Waters sozinho, que devido ao uso de drogas e aos traumas pelo qual ele passou em sua vida, acabou criando um muro em seu cérebro que o isola do resto do mundo real à sua volta. Mas na verdade a história vai bem além disso. Vamos voltar aí um pouco no tempo. Animals, esse disco aí, na sua turnê já surgiu do Wall. Antes de falarmos sobre o conceito do Wall, vamos discutir um pouco a respeito do período musical vivido pelo Pink Floyd na época de Animals, em 1977. O disco anterior do grupo foi o primeiro a ter apenas um compositor escrevendo a maioria das suas músicas, no caso, o próprio Waters. Já que nos discos anteriores o trabalho de composição era dividido entre Waters, David Gilmour e Rick Wright. Nick Mason dificilmente participava do processo de composição. Em Animals, Waters assumiu a dianteira e teve a participação de Gilmour como parceiro apenas na canção Dogs. Todo o resto do disco foi escrito e cantado pelo baixista, que cada vez mais assumia o papel de líder da banda, causando aí o desgosto aos demais membros, coisa que acontece num monte de bandas. Durante a turnê para o álbum, a unidade do grupo foi se desfazendo totalmente. Problemas entre os músicos, entre a banda e seu gerente, que o grupo descobriu que estava lá com problemas financeiros, praticamente falido, devido a alguns investimentos financeiros totalmente equivocados. Isso quase levou o grupo à dissolução. Isso quase levou o grupo à dissolução, mas o contrato com a poderosa EMI exigia ao menos mais um disco. Sendo assim, no final dessa turnê, o Pink Floyd se separou de vez. E, embora desejando que fosse em definitivo, os integrantes sabiam que as questões financeiras e o compromisso com a EMI os fariam retornar em breve. Nesse período, Wright lançou o Wet Dream em 1978 e Gilmour lançou David Gilmour, um disco solo, em 1978 também. Os dois álbuns solos não atingiram nenhum sucesso, foi um fracasso comercial. Então, quando os membros do Pink Floyd novamente se reuniram, tanto Gilmour quanto Wright não possuíam nenhuma composição, nem nada suficiente para apresentar para o novo disco, visando a composição do novo disco. Já que haviam gastado tudo que tinha de talento não, né, cara? Mas tudo que tinha de criatividade nos álbuns que eles fizeram aí, nos álbuns solo deles. Assim, tiveram que aceitar tudo que o Waters havia feito, com Gilmour ainda conseguindo colocar duas canções que ficaram de fora do seu disco solo, no meio desse processo aí. No período em que a banda esteve afastada, Waters havia composto um embrião de dois discos conceituais diferentes, o qual apresentou aos outros membros. A ideia rejeitada se tornou posteriormente um álbum solo de Waters, e a escolhida pelos demais foi transformada no disco que a gente está propondo E a escolhida pelos demais foi transformada em The Wall. Segundo Waters, o estopim para a composição do disco veio durante a turnê para Animals, intitulada In the Flesh Tour. Nela, Waters percebeu que o público que estava lotando os estádios onde a banda passara a se apresentar era composto por poucos fãs de músicas reais do que iria ser tocado. A maioria dos presentes ali estava pelo evento em si mesmo, tomando lá a sua cerveja e pela festa. Não importa nem quem estava tocando e quem estava se apresentando no palco. A frustração de Waters com isso cresceu a tal ponto que durante o show em Montreal ele chegou a cuspir num fã na primeira fila.
Ah, um carinha lá que estava mais interessado em ficar causando tumulto e provocar quem estava ao seu lado mais do que ouvir e participar do show. Isso aí é o que mais acontece, né, cara? Ultimamente, principalmente. Waters percebeu a criação de um muro separando os artistas no palco do seu público lá embaixo. Muro este provocado pela imensidão do estádio, dos locais que eles tocavam, pelo alienamento total da multidão e pelo ego dos próprios músicos. Isso na cabeça dele, né? Tudo isso serviu como inspiração para a criação de uma história maior do que um simples disco musical, coisa que aconteceu com The Wall. Na concepção de Waters, a obra seria dividida entre o disco, um show ao vivo e um filme. Embora seja possível compreender o conceito apenas ouvindo o que foi gravado no vinil, a experiência de ouvir o disco, assistir ao filme e presenciar o concerto, isso aí nos dá uma noção melhor e mais completa da história. Embora a história no disco e no filme desenrole de forma levemente diferente, nesse vídeo vamos seguir a ordem do disco explicando o enredo através das canções contidas no vinil duplo lançado em 1979, usando as ilustrações do filme de vez em quando e em determinadas passagens aí em particular, beleza? Vamos lá! The Wall começa com a voz de Waters proferindo a frase "We came in", uma pergunta, que será complementada ao fim do disco pela frase "Is no there where", formando assim a expressão "não é aqui que nós entramos". Além da melodia de Outside the Wall, a última música do álbum, dando uma ideia de que tudo é circular e cíclico. O LP justamente cria esse muro circular, uma bola de tijolos, onde o personagem Pink, já expliquei lá que esse Pink você pode considerar como o próprio Waters, é nesse local que ele vai ficar preso. Então começa In The Flash, a história em si. Musicalmente é um grande rock, mais pesado e próximo do hard rock setentista. O ponto de interrogação do título tem um grande significado. Lembremos que In The Flash foi o nome da turnê do álbum Animals. Nessa música somos apresentados à banda de Pink, que inicia o seu show. Mas a letra nos mostra que algo não está correto. Há algo iludindo você. Não era isso que você esperava ouvir? Isso são trechos da letra da música. As explicações começam na canção seguinte, The Thin Ice, que começa com um choro de bebê, provavelmente o nascimento de Pink, ou de Waters. Mas, apesar do amor de sua mãe e de seu pai, o mundo de Pink está prestes a mudar. A realidade é nada mais do que alguém patinando em um lago coberto com uma finíssima camada de gelo prestes a se romper. Seria a cabeça do cara. Essa realidade começa a mudar na canção seguinte, Another Brick in the Wall, parte 1, com a mesma melodia da conhecida parte 2, aquela que todo mundo já conhece aí, apenas um pouquinho mais lenta. A primeira parte narra que o pai de Pink se foi através do oceano, deixando apenas uma memória, indo lutar na Segunda Guerra e abandonando a família, deixando para Pink apenas uma foto no álbum de família. Esse é o primeiro tijolo colocado no muro. Isso acabaria por isolar o personagem central do resto do mundo, mas não o único. A ironicamente intitulada The Happiest Day of Our Lives e a famosa Another Brick in the Wall, parte 2, não. Elas adicionam mais tijolos ao muro, através de um sistema de ensino repressor, com professores que não se preocupam em educar as crianças, mas sim deixá-las iguais e incapazes de pensar. Este conceito é bem explorado no filme, onde as crianças caem em um gigantesco moedor de carne e transformam todas elas em massas iguais de carne moída, sem distinção, sem identidade. Por aí a gente entra em Mother. Sem o pai lá, com os seus problemas na escola, o personagem central ainda sofre em casa com uma mãe extremamente superprotetora. Isto é mostrado lá em Mother, na música. Uma das mais belas baladas do Pink Floyd, na verdade. Onde a mãe de Pink é retratada como alguém para quem ele sempre será um bebezinho e que não o deixará voar, mas pode deixá-lo cantar, como diz a letra. Então a mãe de Pink torna-se mais um tijolo nesse muro. O lado B do vinil abre com uma outra linda canção, Goodbye Blue Sky, que retrata a infância de Pink e de muitos outros ingleses, no pós-guerra. As chamas há muitos se foram, mas a dor ainda permanece, está lá na letra.
mostrando que a guerra pode ter acabado, mas as cicatrizes que ela deixou não se apagaram ainda. E uma infância infeliz é mais que o suficiente para adicionar outro tijolo a este muro. A música é belíssima, tristemente levada no violão por Gilmour e com uma das melhores melodias vocais da carreira do Pink Floyd. Empty Space nos mostra Pink com um muro ainda incompleto, mas ele não está disposto a derrubar o que já construiu e anda à procura de algo para preencher os espaços vazios que ainda restam. No filme, antes dessa canção, Pink, supostamente em turnê para os Estados Unidos, tenta ligar para sua esposa na Inglaterra, mas a telefonista informa que é uma voz masculina quem está atendendo o telefone, e ficamos sabendo que Pink está sendo traído pela esposa. Este é mais um tijolo que ele vai colocar no muro, apesar de que não fique explícito, mas será citado mais adiante na canção Don't Leave Me Now. Young Lust é uma das poucas músicas com a contribuição de Gilmour a entrar no vinil. Nos mostra Pink já como líder de sua banda chegando a uma cidade atrás de diversão. Eu preciso de uma garota. Quem quer mostrar o lugar a esse estranho que chegou agora? Nos fala a letra. Mas as mulheres não lhe trazem nenhuma satisfação e complementos, sendo apenas relacionamentos passageiros que servem como mais tijolos a serem colocados no muro. Musicalmente, a faixa também está mais próxima do hard rock do que do progressivo e, segundo Waters, é apenas uma nova versão de Denial Song, gravado pelo grupo na trilha sonora do filme More de 1969, embora não seja assim tão semelhante nas primeiras audições. One of My Turns nos mostra Pink em um quarto de hotel com uma garota. Mas enquanto a garota está fascinada pelo tamanho do quarto e pela coleção de guitarras do astro, ele está alheio, pensando no fracasso de seu relacionamento. Assim diz a letra, dia após dia o amor se torna cinza, ou seja, vai acabando. A melodia é lenta, até dar uma mudança que a torna agitada e pesada. E é nesse ponto que Pink, deprimido pelo fim do seu casamento e influenciado pelas drogas, fala para a garota buscar seu machado favorito. A garota se assusta e foge. E Pink, completamente chapado, lamenta o rompimento com a esposa, e através do filme sabemos que o traiu. Na próxima canção, a já citada Don't Leave Me Now, levada por efeitos de teclado até desembocar em um belo solo de guitarra, o fim do seu casamento é mais um tijolo que Pink coloca no muro. Assim, em Another Brick in the Wall, parte 3, Pink se revolta contra a vida. Eu não preciso de braços em torno de mim. Não preciso de drogas para me acalmar. Não acho que preciso de nada mais. Está na letra dessa parte. Com essa decisão, Pink completa um muro e se isola do mundo em Goodbye, Cruel World, uma triste vinheta onde Pink se despede do mundo e se isola dentro do muro, encerrando assim o primeiro disco. O segundo disco abre com Hey You, e Pink encontra-se dentro do muro, alucinado. Ele pergunta a alguém de fora do muro, que no caso é ele mesmo, se essa pessoa percebe que está dentro. Desesperado, ele grita, tem alguém aí? Que é a única fala de Is there anybody out there? Onde os gritos são cercados de barulhos, conversas ao telefone com riffs de guitarra semelhantes ao de Echoes, gravado pelo Pink Floyd no álbum Middle de 1971, encerrando a canção com um bonito dedilhado ao violão que transmite um clima de solidão vivido por Waters, ou Pink. Aí chegamos a Nobody Home. É Pink revendo sua vida, deparando-se com a solidão e a ausência das pessoas que ele gosta. Apesar de estar em um quarto de hotel confortável, ele está sozinho e tenta falar com as pessoas que gosta através do telefone, mas nunca há ninguém em casa. A canção é construída apenas ao piano e com os vocais de Waters. Vera e Bring the Boys Back Home trazem as lembranças do pai de Pink à mente do astro do rock. Vera foi uma famosa cantora dos anos 40 e, ao que parece, era um ídolo do pai de Pink, que ficou na mente do personagem central de The Wall por alguma razão que não é clara a princípio, mas que se encaixa quando surge Bring the Boys Back Home, como um manifesto, pedindo a volta dos soldados que estão na guerra enquanto estão ainda vivos. Aqui vale lembrar que o pai de Pink morreu durante a guerra, então a associação mais óbvia é que Pink ouvia Vera cantando quando recebeu a notícia da morte do pai e de outros vários soldados ingleses durante a guerra. Não sei pronunciar isso. Comfortably numb. Telefone ocupado, batidas na porta.
gritos nos levam a Comfortably Numb, onde um médico surge para salvar o nosso personagem. Esse médico é mais uma alucinação e tenta encontrar os pontos que doem dentro dele, porém o próprio não sente dor, ele sente algo que tu não consegue explicar, parecido com uma doença que teve na infância, mas diferente, sente-se confortavelmente anestesiado, mas sem saber do que. O médico é basicamente o lado consciente dele, tentando salvá-lo da profunda crise depressiva em que ele se encontra, e que luta contra o lado mais afetado pelos abusos de drogas, álcool e todos os demais fatos que o levaram ao estado psicológico e mental que se encontra. No filme isso fica muito bem explícito, essa parte que mostra ele como criança doente. Musicalmente falando, tem um dos mais belos solos de guitarra da história do rock, e nada mais precisa ser dito. Ouvir Comfortably Numb e o solo de Gilmour é uma viagem mesmo, colossal, uma das melhores canções de todos os tempos e, por incrível que pareça, é uma das canções que ficaram de fora do álbum solo de Gilmour, aquele que a gente viu. Estamos no ápice da insanidade de Waters, ou de Pink, que é exatamente quando se encerra o lado C deste disco. The Show Must Go On é uma leve balada que abre o lado D, parecida com as diversas canções da fase More, Atom Mother Heart, de 1970. Em Middle, Pink Floyd adquire forças adquire forças internas para voltar a ser um astro de rock, ou seja, ele se lembra do passado glorioso como artista e decide investir nele para poder se recuperar. A mente entorpecida cria agora um novo astro Pink, que nos é apresentado em In The Flash, agora uma afirmação. E musicalmente é igual In The Flash, pergunta, questionamento, com diferença apenas na melodia vocal. Ainda preso em seu muro, Pink volta aos palcos, mas como um ditador, liderando seu exército, que no caso é sua banda, que despreza, agride a maioria dos fãs, e então a mente de Pink pira de vez, chegando a Run Like Hell, onde o jogo de frases entre Gilmour e Waters mostra a batalha que está acontecendo no cérebro do pobre Pink, que está à beira da morte. Trata-se de uma canção disfarçada pelos efeitos de Wright, e é outra que ficou de fora do álbum solo de Gilmour. Nessa parte temos a famosa Marcha dos Martelos. Os vermes finalmente tomam conta do cérebro de Pink, agora já em estado deprimente, e o Waiting for the Worms incita Pink a viver. Uma plateia, a parte do cérebro de Pink que está no limbo, grita pelos vermes, e Pink não resiste, entrega-se à morte, apenas esperando pelo verme que irá decidir seu futuro dentro do muro. O andamento lento da canção vira uma marcha que anuncia o que espera Pink a partir dali, bastando para isso ele seguir os vermes. No filme aparece uma das mais famosas cenas da história do Pink Floyd, que é a Marcha dos Martelos, a qual me referi. Pink, cada vez mais alucinado, angustiado, grita: "Eu quero voltar para casa", na curta Stop. Assim, os vermes o levam para o julgamento final em The Trial, para alguns o momento de êxtase de todo esse LP. Assim, o grande verme surge e dá a sentença final. Ele decide que está na hora de derrubar o muro. Uma gigantesca explosão coloca o muro abaixo. Fora do muro, em Outside the Wall, Pink reencontra-se as pessoas, recebendo o apoio e atenção de cada um. Pink acorda da alucinação, cercado pela família e pelos amigos, voltando à realidade de sua vida. Como uma pessoa que passou por grandes dificuldades por consequência do abuso de drogas, a sua prepotência, arrogância, e sentida a ausência de um ente paterno para restringir os limites e excessos de um garoto que cresceu no pós-guerra, encerrando a história de uma dos mais importantes álbuns conceituais do rock. A curta e histórica turnê do disco afundou de vez com as finanças do Pink Floyd, que na sequência lançaria o álbum The Final Cut, de 1983, praticamente um disco solo de Waters, lançado sob o nome de Pink Floyd, apenas por obrigação contratual. Wright havia sido demitido do grupo ainda durante as gravações de The Wall. Mason chegou a ser substituído por Andy Newmar em Two Suns and the Sunset. E Gilmour tem uma participação discretíssima no disco, praticamente atendo-se ao violão e deixando a guitarra de lado. Após o lançamento de The Final Cut, Waters saiu para seguir carreira solo definitivamente,
e uma longa batalha judicial culminaria no retorno de Gilmour e Mason como Pink Floyd no álbum A Momentary Lapse of Reason, de 1987, tendo Wright como músico convidado, mas isso é uma outra história. É isso aí, pessoal, The Wall, valeu, camisas pretas! It's time to arrive. You wonder what the need is straight. She will straight to your wings.